Nessa noite, eu quero falar com você sobre um tema que, talvez de uma forma clara e prática, não seja assim tão presente em nossas vidas. Ou melhor, a palavra a qual nos traz o tema não seja tão presente em nossas vidas. Mas quando a aplicamos no contexto o qual nós iremos trabalhar nessa noite, a gente percebe o quanto Deus nos ama. Essa semana eu estava assistindo um filme, aonde nos falava sobre uma técnica a qual a Polícia Federal, ela iniciou há alguns anos, para encontrar ali, diante das provas, diante dos objetos deixados, nos ambientes onde alguns crimes são executados, testes científicos que poderiam identificar algumas pessoas. E isso a gente conhece como teste de DNA. E é algo que a polícia já tem utilizado para desvendar aí alguns casos, algumas questões. Mas para a juventude, talvez isso seja algo muito mais presente nesse sentido, mas para nós, que vivemos os anos 90, havia um programa que a gente ouvia falar o tempo todo sobre isso, Programa do Ratinho. Tinha lá os testes de DNA, acho que todo dia tinha esse negócio de teste de DNA. E era ali uma forma de descobrir a paternidade de algumas crianças, de algumas pessoas que questionavam, Alguns não eram reconhecidos como filhos, e então levava a questão até o programa, e o programa fazia ali todo um processo de suspense, utilizando isso para aumentar a sua audiência, mas no findar de tudo, no frigir dos ovos, dava-se um resultado, aonde descobria se o indivíduo era de fato pai ou não da criança ou do outro indivíduo. Mas, queridos irmãos, esses resultados traziam muitas decepções. Esses resultados também traziam algumas alegrias. Decepções quando havia de fato o desejo da paternidade, mas no final não era. Alegrias quando o resultado era o contrário, quando descobria que de fato era o pai da criança. Mas como é que a gente aplica isso? Como é que a gente traz isso à luz das Escrituras? Quando a gente observa o livro de Gênesis, no processo da criação, a gente vê Deus conversando com Ele mesmo, ou dizer, Pai, Filho e Espírito Santo, no momento em que há ali uma elucidação, onde Ele diz, façamos o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem com a nossa característica. E aí, mais uma vez, eu trago essa ideia para a igreja. Deus não estava dizendo que o homem teria cabeça porque ele tinha cabeça. O homem não teria pés, o homem teria pés e mãos porque Deus tinha pés e mãos. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus ele não é palpável. Mas quando Deus ele apresenta essa similaridade
ele está falando sobre as suas qualidades. Ele está falando sobre as suas características. E precisamos entender que todos nós possuímos o DNA de Deus. Você vê, você sente, você respira, é porque Deus lhe deu o fôlego de vida. É porque você possui o DNA de Deus. Eu convido você a ler texto bastante conhecido, João, capítulo 1, iremos ler do verso 11 ao verso 13. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 11 ao verso 13. E esse texto você conhece ele de cor. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas pela vontade, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas eles nasceram de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida nessa noite. Pedimos, ó Deus, a Tua iluminação, para entendermos e aplicarmos, Senhor, em nossa vida, de forma que a compreensão de que a nossa filiação ao Senhor, ela é dada por meio do reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ela seja muito clara em nossas vidas. E isso, Senhor, desperte em nós o maior sentimento de gratidão que o nosso ser, Senhor, possa desenvolver. Essa é a nossa oração, Deus, em Cristo Jesus. Amém. Segundo texto que nós lemos, meus irmãos, o apóstolo João, após ser rejeitado pelos judeus, Jesus, ele foi apresentado a outros povos, ou seja, João está dizendo aqui que Jesus havia sido rejeitado pelos judeus, e após a sua rejeição, ele foi apresentado a pessoas de outras nações. E isso é muito claro quando nós nos deparamos, por exemplo, com o livro de Atos dos Apóstolos. Em inúmeros momentos, Paulo estava pregando para gentios, e isso cria revolta nos judeus. Em um determinado momento, Paulo vai chamar a atenção dessas pessoas e dizer: ó, Jesus veio para vocês, mas vocês o desprezaram, e por isso hoje nós anunciamos para outras pessoas. E o apóstolo João aqui, ele dá exatamente essa explicação. Jesus, ele deixa de ser apresentado especificamente para o povo judeu, e passa a ser apresentado para outros povos. É por causa disso que nós estamos aqui nessa noite. Aqueles que acreditaram em Jesus como Filho de Deus, aqueles que acreditaram no sacrifício salvífico de Jesus, não somente se tornaram cristãos, discípulos de Jesus, mas se tornaram algo muito mais profundo. Esse DNA de Deus que nós possuímos em nossas vidas pelo ato da criação, ele tornou-se ainda mais real, ele tornou-se ainda mais forte, porque nós nos tornamos, por meio desse sacrifício de Cristo, por meio desse reconhecimento do sacrifício de Cristo, também filhos de Deus. Crer em Jesus é a única forma de se tornar filho de Deus. O interessante é que esta palavra, que para nós é algo tão simples e tão claro, para as pessoas que estão lá fora, torna-se ofensiva.
Porque todos acham que são filhos de Deus. Ainda que estejam encharcados na prática do pecado, ainda que estejam distantes de Deus, ainda que não queiram ouvir falar de Jesus, ainda que troquem um ambiente como esse, onde nós nos alegramos, cantando hinos de louvor e adoração ao Pai, por um copo de bebida, por um tipo de droga, e você apresenta essa realidade para essa pessoa, é ofensiva. Porque faz parte da imaginação coletiva de que Deus ama a todos, e de fato Deus ama a todos. Mas Deus, Ele é fogo consumidor. E assim como Ele é amor, Deus também é justiça. Crer em Jesus, segundo o apóstolo João, é a única forma de nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Os judeus desprezaram a paternidade de Deus. Olha só o que nos diz o verso 11. Veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. É difícil, meus irmãos, para nós, quando somos desprezados pelos nossos. Alguém já ouviu falar aqui, alguém conhece uma história chamada Mito de Platão? Já ouviram falar no Mito de Platão? Platão contou uma história, né? Pelo menos os livros de história dizem que essa história ela é inventada por Platão. Segundo Platão, havia ali uma família, um grupo de pessoas que haviam nascido, crescido dentro de uma caverna, e essa caverna, eles estavam acorrentados lá dentro, eles não conseguiam sair. Em determinado momento do dia, eles viam um reflexo na parede de uma grande luz, e aquela grande luz refletia ali a imagem de algumas árvores que andavam e conversavam, e eles imaginavam que aquela luz era emitida por uma grande fogueira que era montada na frente da caverna. Mas como eles não poderiam sair, era isso que eles acreditavam. Mas em um determinado momento, queridos, um daqueles integrantes daquela família consegue se libertar. E o que é que ele faz? Foge da caverna. Quando você está num local extremamente escuro, quando você está dormindo no teu quarto e alguém chega e acende a luz, o que é que acontece? Você sente um incômodo, os seus olhos queimam. E segundo a história, os olhos daquele homem queimaram, porque ele estava saindo da escuridão para a luz. E quando ele chega lá fora, ele vê que não era nada daquilo que eles imaginavam. Não existia fogueira, existia um grande sol. Não existiam árvores andantes e falantes, existiam pessoas. E então o que é que ele decide? Retornar para dentro da caverna, para libertar aqueles que ali estavam, para que eles também pudessem acreditar da mesma forma que ele acreditou. E então ele retorna para a caverna e sente mais um momento de incômodo. Porque quando você está num local extremamente iluminado, e volta para a escuridão, você não enxerga mais nada. Você vive o processo de incômodo averso. E então ele retorna, e então, ao retornar, ele tenta convencer os seus familiares, os seus pares, de que tudo aquilo que eles acreditavam era um grande erro. Mas eles não acreditam. E não somente não acreditam, mas eles desprezam aquele homem. Eles espancam aquele homem até a morte. Eu imagino o sentimento de decepção antes de morrer, pois ele havia passado por um processo de aprendizagem, um processo de conflito, para angariar aquele conhecimento e compartilhar com os seus pares. Mas eles o rejeitaram. Com Jesus, queridos, não foi diferente. Mas Jesus não trouxe simplesmente conhecimento, Jesus trouxe salvação, Jesus trouxe comunhão com Deus. E o seu próprio povo o rejeita.
O alvo principal do ministério de Jesus, a princípio, eram as cidades judaicas. Em certo momento do seu ministério, ele então chama os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos, e conforme Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 10, versículos 6 a 7, Jesus diz assim: vão antes às ovelhas perdidas do meu povo de Israel, vão e anunciem que o reino de Deus está próximo. Então, a missão a priori dada para os discípulos de Jesus não foi pregar o evangelho para outras pessoas, mas foi para os judeus. Lembra quando a mulher samaritana, né? Acho que é uma mulher samaritana, chega até Jesus e pede para que Jesus curasse o seu filho, e Jesus diz assim: olha, não é certo com que arranquemos o pão da boca das crianças e lancemos aos cachorrinhos. E ela então responde para Jesus: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Uma palavra que para nós a princípio parece ser uma palavra dura, mas Jesus ali estava simplesmente dizendo: olha, aquilo que eu tenho para dizer a princípio não é para você, mas é para os judeus, é para o meu povo. Capítulo 15, queridos, de Mateus, uma mulher cananeia, buscou a resolução para o seu problema, buscou a paz para o seu coração, e naquele momento Jesus, ainda que tenha se compadecido e exorcizado aquela garota, ele já deixou claro o seu alvo. Não foi uma mulher, foi uma mulher cananeia, na verdade, exatamente o texto que eu tinha citado aqui. Jesus diz para ela: olha, a minha prioridade é com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas esse mesmo povo que foi agraciado, ele levanta falso testemunho contra Jesus. Este mesmo povo que foi alvo desses ensinamentos e dessas curas, dessas bênçãos manifestas, penduraram Jesus na cruz. Este mesmo povo que recebeu as primícias de Deus, não reconheceram o sacrifício de Cristo na cruz. Não reconheceram a sua filiação. E aqui eu não digo uma filiação adotiva, pois a Bíblia diz que Deus gerou, Ele é filho gerado. Deus gerou Jesus. Aqueles não reconheceram. Mateus capítulo 27, verso 17, 18, 21 e o verso 23. Mateus 17, verso 17, 18 e o verso 21 ao verso 23 nos diz assim: quando a multidão se reuniu diante de Pilatos, naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus, eles tinham prendido Jesus por inveja. E então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? E a multidão então gritou em resposta: Barrabás. Pilatos então perguntou: e o que farei eu com Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime este homem cometeu? Mas a multidão ainda mais alto gritava: crucifica-o. Exatamente esse povo que havia recebido as primícias de Deus, exatamente esse povo que havia sido prioridade para Jesus, é o povo que não somente não reconhece a sua soberania, não reconhece a sua filiação divina, mas também atiça os outros para que Jesus tivesse o pior fim: a morte por crucificação. Jesus foi desprezado pelo seu próprio povo. A canção que foi entoada aqui pelo Ministério de Louvor,
nos diz: rejeitado entre os homens, ainda assim, carregou nossas dores. O castigo que nos traz a paz. E a nossa esperança, ela não se esvai, nós não perdemos a esperança. Mas ele foi rejeitado pelos seus. Mas, queridos, esses gentios que somos nós, nos foi apresentado a paternidade de Deus. Verso 12, João disse: mas a todos quanto creram nele e o aceitaram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós temos o direito. Jesus conquistou isso por nós na cruz do Calvário. Após a sua morte, após a sua ressurreição, os seus discípulos se espalharam pelo mundo. Os seus discípulos se espalharam pelo Império Romano em busca dos judeus, e muitos deles continuavam a desprezar a mensagem de Jesus. Continuavam a desprezar a mensagem dos discípulos, até o momento, queridos, em que Pedro teve uma visão. Pedro estava cheio do Espírito Santo, na cidade de Jope, e ali Deus usa um homem, para que fosse chamar Pedro e levá-lo à casa de Cornélio, um centurião romano. Não era judeu, ele era romano, que havia sido tocado pelo Espírito Santo de Deus e que estava inclinado aos ensinamentos de Jesus, mas ele precisava entender. E aí vem uma observação para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz assim: como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Diante dessa necessidade, o Espírito Santo desperta em Pedro a ideia de levar essa mensagem não mais para uma comunidade judaica, mas para uma família romana. Mas os judeus, eles não se davam com outros povos, principalmente com os romanos, que eram os seus controladores, que eram os seus algozes. Então Pedro tem uma visão de um lençol que caía dos céus, e nesse lençol havia ali uma infinidade de animais que eram repudiados pelos judeus, que eram proibidos pela lei de Moisés, com que os judeus não somente comessem, mas até mesmo tocassem. Qual que era a ideia ali? Comparar esses animais, que eram impuros para os judeus, que os judeus não se alimentavam e não tocavam, com os gentios, que os judeus não se relacionavam. E o texto nos diz que Pedro ouve uma voz dizer do céu: mata e come. E a sua resposta foi: Senhor, como posso eu? Nunca fiz isso e nunca vou fazer. E então a resposta foi: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Isso, meus irmãos, representava os não-judeus que precisavam ser alcançados pela mensagem do Evangelho. Atos capítulo 11, verso 19 ao verso 23. Os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus,
Contudo, alguns dos discípulos que foram para Chipre e Cirene, até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube que havia acontecido, enviou então Barnabé a Antioquia, e ao chegar ali e ver essa demonstração de graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis na fé do Senhor. Veio para os seus, mas os seus não receberam. A gente poderia dizer assim: não quer? Tem quem queira. Não valoriza? Tem quem valorize. Não admira? Tem quem admire. Como judeus, queridos, eles haviam desprezado, os não-judeus passaram a crer em Jesus. Nós passamos a crer em Jesus. E por causa disso nos tornamos filhos de Deus, tendo a mesma essência do Pai. Paulo vai dizer que nós nos tornamos filhos por adoção. Há desvantagem nisso? Não, temos os mesmos direitos. Nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E precisamos valorizar essa nossa posição. Segundo os ditos populares, todos são filhos de Deus. Mas será que isso é verdade? Não. João disse: todo que crer, Deus lhes deu o direito de se tornar filho de Deus. Essas pessoas precisam crer em Jesus. E a Bíblia nos apresenta, queridos, duas condições. A primeira é sermos criaturas. A segunda é sermos filhos. É isso que as pessoas precisam entender. Ser criaturas não quer dizer ser filhos. Ser criados por Deus não nos dá direitos de quando nos tornamos filhos de Deus. E que direito é esse? Vivermos em sua presença, obtermos a nossa salvação, vivermos a plena paz e santo gozo em nossos corações, entendermos que as profecias relacionadas aos últimos tempos serão cumpridas em nossas vidas, de que precisamos estar seguros da nossa crença, pois Deus há de nos confortar de todas as nossas dores. Esta semana eu estava lembrando de um texto que conforta muito o meu coração. Paulo, ao dizer: para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com uma glória que em nós há de ser revelada. O sofrimento que a gente vive é muito pequeno diante da grande e gloriosa graça manifesta sobre nós. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós só assumimos a condição de filhos de Deus quando Cristo ele passa a habitar em nossos corações. Romanos capítulo 8, verso 14 ao verso 17, o apóstolo Paulo disse: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês que não receberam o Espírito, que os torne de novo, escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois
o seu Espírito confirma ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também nós somos herdeiros. Portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participantes do seu sofrimento, participamos também da sua glória. Entende, queridos, a importância de sermos filhos de Deus? E o interessante, quando Paulo diz aqui, porque todos vocês são guiados pelo Espírito de Deus, vocês que são guiados, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como os seus próprios filhos, e agora vocês o chamam Abba, Pai. É aquele sentimento de... Imagina uma criança que ao ver o pai, ela corre em sua direção e abraça ao seu pescoço e diz assim: paizinho, no bom baianês, painho. É esse sentimento que nós podemos ter diante de Deus. É o paizinho, é o painho, é o pai. E essa expressão lá no hebraico é o Abba, Pai. É o Abba. É uma forma carinhosa de se relacionar com o Criador. A única forma de se tornar filho de Deus, queridos, é por meio de Jesus. É ao recebermos a sua herança. E nós precisamos dizer isso para outras pessoas. Nós precisamos manifestar esse desejo no coração das pessoas. Deus, Ele move o coração daqueles que se tornam seus filhos. Mas de que forma Deus faz isso? Verso 13. Estes, eles não nasceram segundo a ordem natural, como resultado ou da vontade humana, mas eles nasceram da vontade de Deus. Lembra do capítulo 3 desse mesmo livro de João? A conversa que Jesus tem com Nicodemos. Jesus se encontra com Nicodemos e ali no meio de um diálogo entre eles, Jesus diz assim: Nicodemos, você realmente está interessado naquilo que eu tenho para ensinar para vocês? Você precisa seguir um princípio. Necessário é nascer de novo. Mas esse nascimento não é da carne, não é do sangue, não é da vontade do varão. A mesma coisa aqui. Não é da carne, não é do sangue, não é da vontade do varão, não é da vontade... Os irmãos estão conversando, está tirando a atenção do pastor aqui na mensagem, tá? Obrigado. Não é da vontade da carne, não é da vontade do varão, mas é da vontade de Deus. Capítulo 3, Nicodemos foi um fariseu, doutor da lei, foi ao encontro de Jesus para entender essa mensagem, para compreender os princípios desses ensinamentos. E então Jesus lança essa proposta para Nicodemos: você precisa nascer de novo. A resposta de Nicodemos foi hilária, né? Senhor, como é que eu posso, um homem dessa idade, voltar ao ventre da minha mãe? Não. O nascimento não é o nascimento natural que provém do sangue, não, mas é o nascimento espiritual. É o morrer para o mundo e o ressurgir para Deus. É o nascimento da água e do Espírito. Mas deixa eu chamar a sua atenção, o nascimento da água aqui, é óbvio que Jesus está falando do ato do batismo, mas não o batismo pelo batismo, porque o batismo ele é representativo. Mas é uma mudança de comportamento sincera, vivida por cada cristão.
É o reconhecimento da necessidade de matar o velho homem, para que esse novo homem ele ressuscite, e não ressuscite mais como escravo do pecado, mas como filho de Deus. Quando nós comparamos, meus irmãos, essa conversa com aquilo que João falou no versículo 13, nós entendemos que Deus, ele gera esse nascimento espiritual na vida do homem. E a ação de salvar o homem, ela não nasce de si mesma, mas ela nasce de Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Morto não sente dor, morto não sente incômodo, mas Deus olhou para nós com o seu olhar de graça, de misericórdia, de compaixão, percebendo que nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, para uma eternidade longe da presença do Pai. Ele nos chama a atenção, Ele nos concede o fôlego de vida, Ele nos regenera, e diante dessa regeneração, desse nascer de novo, nós compreendemos a nossa condição de pecadores, e vivemos um processo de conversão de vida. Imagino que muitas pessoas estejam nesse momento refletindo sobre isso. É algo que nós, como cristãos, precisamos viver todos os dias. Às vezes direcionamos isso para aquele que não é cristão, mas entenda, somos tão pecadores quanto eles. Somos tão falhos quanto eles. Somos, me perdoem, tão sujos quanto eles. A grande diferença é que os nossos pecados são lavados no sangue do Cordeiro. Mas ainda assim continuamos pecando. Ainda assim continuamos a cometer nossas falhas. Esse é o novo nascimento, que bate na porta do nosso coração todos os dias. Aquela palavra escrita por João, dita por Jesus, a uma das igrejas do Apocalipse, salvo engano, a igreja de Esmirna, ou Éfeso, me esquece agora, quando o texto diz assim: eis que estou à porta e bato. A gente costuma destinar isso para o não cristão, né? Mas Deus estava falando com a igreja. Deus estava falando com cada membro daquela congregação. Nós precisamos viver, meus irmãos, esse processo de conversão diário. Precisamos viver essa reflexão sobre as nossas falhas diariamente, para que tenhamos a capacidade de viver diariamente esse novo nascimento. João capítulo 6, verso 44, parte A: pois ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não os trouxer. Nós somos conduzidos pelo Pai à presença de Jesus. Efésios capítulo 1, verso 18 e o verso 19. O apóstolo Paulo, ele disse: eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles a quem ele chamou, e a rica e gloriosa esperança que ele deu ao seu povo santo. Eu também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Ele é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus dos mortos. Como disse na introdução, a mensagem que muitos recebem dos exames de DNA são decepcionantes.
Mas quando nós abrimos as Escrituras, quando nós lemos as palavras das Escrituras, nós entendemos que o nosso exame, ele tem por resultado a positividade. Nós somos de fato filhos de Deus. A fé em Jesus, ela gera em cada um de nós, diariamente, um processo de novo nascimento. Se nós não vivemos esse processo de novo nascimento diário, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Aquele que tem fé em Cristo, ele se torna uma nova criatura. Aquele que tem fé em Jesus, ele vê o mundo com as óticas de Deus, não mais pela ótica do pecado. Aquele que tem fé em Jesus, ele não perde as suas esperanças. Aquele que tem fé em Jesus, ao se tornar filho de Deus, ele se torna herdeiro de tudo aquilo que Deus prometeu. A grande pergunta é: o que é que nós temos feito com essa filiação? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido os nossos resultados? Qual tem sido a nossa postura diante de pessoas que ainda não viveram isso que nós vivemos? Será que Deus nos deu essa bênção para guardarmos? Ou Deus nos concedeu para que sejamos agentes, ferramentas, que sejamos úteis em tuas mãos, para que outros também possam ser alcançados por essa palavra. A fé em Jesus gera um novo nascimento, e quem crê nele se torna uma nova criatura, e essa pessoa viverá mudanças profundas, promovidas pelo Espírito Santo de Deus. Eu te convido a fazer uma análise da sua vida, e refletir se você tem vivido essas mudanças profundas, se você tem permitido com que o Espírito Santo de Deus gere modificações em sua vida, se você tem permitido com que Deus te transforme a cada dia. Querido Deus e eterno Pai, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, somos infinitamente gratos, Pai, pelo Teu amor, ó Deus, manifesto na vida de cada um de nós. Gratos pelo sacrifício do Teu Filho amado Jesus, que nos deu, Senhor, a oportunidade de sairmos da condição de meros servos do pecado. Há uma promoção maravilhosa, ainda que por adoção, nos tornarmos filhos de Deus, com direitos, ó Deus, à sua herança. Em Cristo Jesus, Senhor, opera em nossas vidas. Em Cristo Jesus, Senhor, trabalha em nosso ser. Em Cristo Jesus, Senhor, ajuda-nos a vivermos o novo nascimento todos os dias, analisar as nossas falhas, a converter-nos dos nossos maus caminhos. Como disse Tiago, a lavar as nossas mãos, pois somos pecadores, e converter o nosso riso em pranto e a nossa alegria em tristeza, e nos regozijar diante das maravilhas, as quais o Senhor Deus operou, tem operado, e continuará operando por meio da Tua igreja. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos verdadeiros discípulos de Jesus.
a refletirmos, Senhor, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas palavras, sobre os nossos comportamentos, à luz, Senhor, do exemplo de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.